A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz do Senhor a todos os nossos queridos ouvintes das nossas programações da assessoria Daniela Monteiro. Hoje nós temos uma entrevista maravilhosa, uma entrevista boa com cantores e cantoras aqui no podcast Rapidinho para a glória de Deus, hein? Você que está na sintonia, você vai acompanhar agora a história de um dos nossos cantores, sua carreira, sua família, enfim, você vai conhecer um pouquinho mais do nosso cantor e da nossa cantora convidados do nosso podcast Rapidinho, hein? É bênção de Deus, a nossa entrevista é postada em páginas, também no YouTube e também nas rádios nacionais e internacionais. É muito prazeroso estar aqui na presença de Deus juntamente com você. Eu quero que você me conte um pouquinho sobre a sua trajetória, como se deu, né, a sua carreira, de que cidade que você é. Conte um pouquinho para nós sobre a sua história e também depois você conta um pouquinho para nós um testemunho aonde o Senhor Jesus trouxe a tua jornada, uma experiência que você nunca mais esqueceu. Fale com a gente aí, é bênção demais. Produções, a todos os amados ouvintes da Palavra do Senhor. Estou aqui, sou cantora Alessandra Moraes, do Rio de Janeiro. Como foi me perguntado sobre o meu nascimento, a cidade que eu nasci, eu fui gerada aqui no bairro São Sebastião, em Gero Pedreira, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, em Japeri. E pela misericórdia do Senhor, meu nascimento foi profetizado através de um jovem no dia de Santa Ceia. Minha mãe havia sido desenganada pelos médicos, porque o meu último irmão tinha nascido de pé e minha mãe tinha muitas varizes, em todo o útero dela. E ela foi desenganada pelos médicos ali, tentaram salvar ela, meu irmão, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor deu vitória à minha mãe, nem ela nem meu irmão morreram. Só que aí ela tomou um trauma, porque o médico havia colocado o meu pai de frente dela e falado que ela não poderia mais gerar, Mas pela misericórdia do Senhor, Deus tomou esse jovem no dia de Santa Ceia e falou para ela: quero de ti um fruto da minha casa, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela ali temendo, chegou em casa, foi entregar essa revelação para o meu pai. E o jovem dizia para ela na Santa Ceia: tu consegue contemplar? Olha o que eu coloco diante de ti. E quando ela abriu os olhos espirituais, mostrava todo o instrumento cirúrgico, coisa que ela nunca tinha visto, um médico preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o meu pai mesmo temendo, minha mãe mesmo temendo, meu pai obedeceu à voz do Senhor, jogou aquele remédio que minha mãe tomava fora e pela misericórdia do Senhor estou aqui. Foi muitos processos que minha mãe passou na minha gestação, lá no distrito de Vassouras, onde minha mãe foi passar uma parte da gestação dela, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela teve um acidente no Rio Paraíba do Sul e quase ela e eu fomos embora. Mas estou aqui pela misericórdia do Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E também passei muitos processos na minha vida, louvado seja Deus. Minha mãe teve a cesariana dela, Deus preparou tudo, Deus usou uma tia minha que trabalhava no hospital, fez a ligadura. Junto de mim, no útero da minha mãe, tinha um cisto do tamanho de uma laranja, e o médico dizia que seria impossível, minha mãe ter me gerado sem me prejudicar, porque o cisto se alimenta do sangue, e a criança também precisa do sangue do útero da mãe. Mas pela misericórdia do Senhor, por tudo isso, eu passei, mas a mão do Senhor estava me protegendo. Com 2 anos de idade, meu pai gravou minha primeira fita cassete em casa, uma fita caseira, em que ele falava para eu cantar. E ele falava assim: canta meu roxinol, canta meu roxinol. E dizia que eu já seria ali a levita da casa do Senhor, pela misericórdia de Deus. Meu Deus, desculpa a emoção. E Espírito Santo de Deus. E pela misericórdia do Senhor eu fui crescendo, Quando depois dos 2 anos de idade eles se desviaram da casa do Senhor,
foram para adorar outros deuses, mas mesmo assim o Senhor continuava com um propósito na minha vida, né? Até que com 13 anos de idade, todos os meus familiares se afastaram, né? Toda a minha família se dividiu. E no meio dessa divisão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu comecei a conhecer Jesus, né? De 13 para 14 anos de idade, através de um evangelista chamado Sebastião Marink, que morava ali em Queimados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E das filhas dele que ajudava ele na época. Louvado seja Deus. Aceitei Jesus, me batizei. E só tenho a agradecer a Deus até hoje, até aqui o Senhor tem me sustentado. Nasci no distrito de Nova Iguaçu, no município de Nova Iguaçu, no Nossa Senhora de Fátima, maternidade de Nossa Senhora de Fátima. Sendo ensinada pelo próprio evangelista Sebastião Marink, na minha conversão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na Assembleia de Deus, na entrada ali do paraíso, louvado seja o nome do Senhor. Da igreja do pastor saudoso, pastor Vanderlei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E fui instruída na palavra, pela misericórdia do Senhor. E também havia um grupo muito grande de jovens ali, louvado seja Deus, na qual eu fui começando a aprender a louvar, né, a bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus, né. Era um grupo muito grande e Deus me colocou logo numa igreja de levitas, porque toda a parentela do pastor Vanderlei tinha um ministério levítico muito forte, né. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles louvavam ali com vontade, com veemência, e não havia divisão de quem estava louvando, né? Toda a igreja era tomada em adoração, né? Um ajudava o outro a adorar, a bendizer o nome do Senhor, né? E isso foi me ensinando, foi me ajudando, foi me inspirando. Quando chegou em 5 de outubro de 97, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu tomei a decisão de estar me batizando nas águas. Louvado seja Deus. E daí em diante eu comecei a louvar, comecei a engrandecer, exaltar o nome do Senhor, né? Que é digno de toda honra, toda glória, né? E todas as pessoas falavam para mim que era impressionante, que no dia do meu batismo, a primeira vez que eu recebi uma oportunidade, pela misericórdia do Senhor, eu já comecei a louvar, né? Já comecei a bendizer o nome do Senhor, consegui cantar um louvor sozinha, né, ali no dia do meu batismo, apesar de ter pouco tempo que tinha aceitado Jesus, mas o Senhor achou graça em mim e eu consegui louvar o meu primeiro hino ali para a glória de Deus, né? E daí em diante eu não parei mais. Todos os lugares em que me convidavam, que meus pais iam, eu estava ali louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Quando chegou no ano de 98, meu pai e minha mãe tomaram a decisão de estar congregando na igreja do falecido, né, do saudoso pastor Augusto Marciano, ali no bairro do Carmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali Deus começou a abrir o leque. Louvado seja Deus. Uns meses antes de eu ir para lá, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu fui chamada para um pré-lançamento de um CD que estavam projetando para mim no meu bairro, só que não era da vontade de Deus. Esse CD que eles estavam projetando para mim, com louvores que fossem deles, né? Louvado seja Deus. E assim o Senhor fez com que eu não firmasse parceria, né, com um povo que estava gravando no meu bairro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aprove o Senhor, né, me colocar ali naquela igreja,
com pessoas muito humildes, né? E ali as irmãs, né? Teve uma das irmãs que eu sinceramente não me lembro o nome, e ela disse para mim que via eu toda de vermelho e com um CD, Remandaço de Cantaramanara Súria, rodando nas minhas mãos, e esse CD era de composição própria, né? Pela misericórdia do Senhor, ali eu tinha ainda 14 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu tomei posse. Louvado seja Deus. Não esperava que o tempo fosse passar, né? Que Deus ia permitir eu passar por processos para que eu viesse ter a essência de uma verdadeira adoradora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para que eu viesse saber o que verdadeiramente é adorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu passei por muitos processos. Louvado seja Deus. Com 14 anos de idade, com uma igreja ali do pastor saudoso Vanderlei, tinha uma estrutura muito boa, né? Com a área levítica, né? Eu aprendi muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o meu ministério foi processo, foi deserto, foi luta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para eu aprender o que é ser verdadeiramente uma adoradora, né? Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro processo que eu passei foi a perca de um filho, na qual o Senhor permitiu eu perder, né? Louvado seja Deus, aquele filho, e ficar com um útero podre durante 3 meses. Deus colocou no meu coração de eu fazer um propósito de ano, um jejum e um propósito, ali no bairro Cosme Damião, perto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, bairro Guandu. Louvado seja Deus. E uma irmã de mesa de oração, Sebastiana, saudosa irmã Sebastiana, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela foi usada para Deus, dizendo que Deus estava me dando 2 milagres, a cura e um filho. Depois, passado 3 meses, minha filha estava dentro do meu ventre ainda, que o adversário fez de tudo, arrumando intriga, arrumando confusão para que eu perdesse a promessa. O Senhor guardou ela, o Senhor guardou ela no meu ventre, me guardou, preparou tudo para a cesariana. Nasceu de parto cesariana com 4,8 kg, pela misericórdia do Senhor, né? E a promessa do Senhor foi se cumprindo. No parto do meu filho Anthony, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor preparou tudo, né? Mas, no entanto, depois, quando tiraram os pontos, a cirurgia abriu toda. Eu fiquei durante 1 mês, né? Naquele processo para a cesariana começar a fechar, sem poder se mexer em cima de uma cama. Mas o Senhor me deu vitória mais uma vez. No processo da gravidez da Karen, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a minha filha mais nova. Uma gravidez improvável, na qual meu filho Anthony ficou doente, com muita bactéria de gato. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tive que fazer chapa na face dele, grávida de 1 mês, sem saber que estava grávida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, isso aí já não era para ela ter sobrevivido, porque a radiação queima o feto dentro do ventre da mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me livrou, o Senhor protegeu, né, a vida da Karen. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se não fosse o Senhor que a escolheu, ela não teria vida ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor dizia para mim que eu ia passar pelo vale da sombra da morte. Mas não era para eu temer, porque o Senhor estava comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Karen, louvado seja o nome do Senhor Jesus, na hora que estava nascendo, tiraram ela, tudo bem. Mas na hora de fecharem a minha cesariana, louvado seja o nome do Senhor Jesus, já que ela tinha nascido de 8 meses, por conta de uma bolada que eu levei na barriga, um acidente, né? Ela nasceu muito pequenininha. Louvado seja Deus, mas o Senhor a sustentou e aguardou. E na hora deles fecharem a minha cesariana, eu estava muito nervosa, né? Louvado seja Deus, e a minha cesariana ficou com hemorragia por dentro e por fora. As veias estouraram dentro do útero, dentro das paredes, né, da minha barriga.
E durante 15 dias eu e minha sogra clamamos ao Senhor. E durante 7 dias o Senhor mandou a gente fazer um jejum e oração com intercessão e mão, imposição de mão, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me curou, né? Para a glória e a honra do nome dele, daquela hemorragia, né? A minha sogra, a dona Terezinha. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir desse momento, eu falei com o Senhor: Senhor, se tiver um milagre, uma promessa para a minha vida, não deixe que eu pereça. Não deixe que eu perca a minha salvação. Não deixe que eu venha morrer dessa hemorragia, mas que o Senhor venha me curar. E o Senhor usava ela da mesma forma. Deus tem uma obra contigo. Deus tem um propósito contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você precisa cumprir o ID da qual o Senhor tem te escolhido na terra. E assim o Senhor começou a mandar eu ir pregar. Começou a mandar eu ir louvar. E através desse processo que eu passei da hemorragia, o Senhor me deu o meu primeiro louvor, que é o gratidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Após um ano que ela tinha nascido, eu adorei o nome do Senhor com esse primeiro louvor que o Senhor colocou sobre meus lábios, aos 21 anos de idade. Mas o ponto crucial do meu ministério, um ponto em que Deus quis me inspirar mais com outros louvores, né? Deus já havia me dado alguns louvores pela misericórdia do Senhor, mas o ponto crucial para eu começar a cantar os meus louvores foi depois de 2012, depois que eu perdi o meu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu pai foi recolhido, um presbítero da casa do Senhor, na Assembleia de Deus, Copacabana, bairro Copacabana, em Queimados, saudoso pastor Francisco dos Santos. E daí em diante, né, pela misericórdia do Senhor, estou aqui contando parte do meu testemunho e como Deus começou a fazer esse ministério na minha vida, né, fluir pela misericórdia do Senhor. Então, ali em 2012, né, dirigindo uma igreja no quintal do meu pai, pela misericórdia do Senhor, na qual o meu esposo na época tinha adquirido, aonde antes adorava aos demônios, né? Pela misericórdia do Senhor, ali eu fazia orações, abria o público para que o povo viesse buscar a face do Senhor, e houve um grande levante contra a minha vida, né? Houve ali uma calúnia de adultério, né? Por conta de uma prostituta, né? Que tinha entrado no meu casamento. E para ela conseguir tentar colocar as mãos sobre mim, ela teve que armar com a mãe dela, armar com o pai dela, para que viesse uma destruição sobre a minha vida, né? Venderam a minha cabeça, tentaram destruir a minha vida, a vida dos meus filhos, né? Mas com o propósito de Esther, durante 3 noites eu clamei, eu jejuei com poucos cristãos junto comigo, e o Senhor ouviu o meu clamor, e o Senhor nos livrou da mão daqueles Ramã, da acusação, da perseguição, da destruição que tinham programado de contra as nossas vidas. Pela misericórdia do Senhor e para a glória e honra dele, estou de pé, né? Tenho esse forte testemunho nas minhas redes sociais, pela infinita misericórdia do Senhor. E durante um ano eu estive com depressão em último estágio, por ser um baque em cima do outro, né? Ofertei ao Senhor um culto de ação de graça em 2013, pensando que estaria surpreendendo a Deus, ainda enferma. E durante a semana que eu estava fazendo os preparativos do culto de ação de graça, o Senhor me curou e eu não havia nem percebido. Só fui perceber um mês depois, que eu fui procurar um remédio para alguém que estava pedindo um remédio na porta da minha casa. Meus filhos haviam lançado os remédios tudo dentro do rio que tem atrás da minha casa, com ato profético, crendo que Deus estava me curando. E pela misericórdia do Senhor estou curada. Desde esse dia então, nunca mais precisei tomar remédio de depressão, né? Pela misericórdia do Senhor. Passado uns meses depois, eu louvando meus louvores,
os rapazes da Assembleia de Deus não conseguiam acompanhar, né, alguns louvores meus, e decidiram enviar uns louvores meus para um produtor musical, Ítalo Bruno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é do estúdio da Casa da Árvore. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aqui no bairro São Jorge. E esse Ítalo Bruno, produtor, né, ele veio até a minha casa, pela misericórdia do Senhor. Ele bateu no meu portão e disse que se eu tinha os louvores para gravar, que se eu gostaria de gravar com ele. No momento em que ele falou para mim, ele disse que não estaria cobrando nada, porque era promessa, era sonho, né? Mas não há oferta ao Senhor que não custe nada. Então eu decidi pagar uma quantia simbólica que eu podia na época, para poder gravar esses 10 louvores, na qual eu tenho no nosso primeiro CD Gratidão. E daí em diante, louvando, ministrando, pregando a palavra, estou como até o dia de hoje, pela infinita misericórdia de Deus. O meu sonho é chegar aonde Deus me prometeu. E minha voz chegue às nações e converta almas para Ele, cure pessoas feridas, transforme famílias, casamento, histórias, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus.